professor Nailton Danese, professor de língua portuguesa. Estou aqui para ajudar vocês aí mais uma vez no concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás. Edital aí tão aguardado, né? Tá na praça aí agora. Então vamos para cima, bater ponto a ponto ali os tópicos que o edital nos trouxe e de forma ilustrativa ali por meio de questões nós vamos explanar um pouquinho a teoria, reta final agora, né? Não dá para ficar preso a só a teoria e conteúdo extensivo. Então nós vamos bater um pouquinho de teoria ali, explanar a teoria e já ir para as questões. Eu trouxe questões tanto da Banca IFC como outras bancas para mostrar como é que é abordado os assuntos e para vocês chegarem aí na ponta dos cascos para poder garantir a sua aprovação. Beleza? Então vamos lá, eu vou passar aqui com vocês. Primeiramente aí o nosso edital. Nosso edital de língua portuguesa, o que ele trouxe? Ele trouxe o nosso tópico 1, que é o alvo dessa aula. Compreensão e interpretação de textos, tipologia textual, ortografia, acentuação gráfica, emprego de classe de palavras, crase, sintaxe, pontuação, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, significação de palavras e redação oficial. Galera, alguns tópicos aqui, eles são interrelacionados. Então, alguns tópicos maiores nós vamos bater eles separadamente e alguns tópicos nós vamos fazer eles juntos até por um melhor aproveitamento e vocês conseguirem visualizar melhor a forma de que as questões são cobradas. Um exemplo que eu posso dar é tipo o tópico 6, que nós temos aqui o emprego do sinal indicativo de crase, e ele depende aqui muito do que? Do nosso tópico 10, que é regência nominal e verbal. Então nós temos que ter esse conhecimento. O edital ele não traz assim uma ordem específica, né, dos assuntos, ele simplesmente joga, geralmente é um Ctrl+C, Ctrl+V de outros editais, então por isso que às vezes não ficam na ordem, beleza? Não é igual o direito penal, que ele traz ali acompanhando o nosso Código Penal, e aí fica mais fácil entender. Então, português, alguns tópicos a gente vai bater sozinho, e alguns tópicos a gente vai fazer eles interrelacionados para ficar mais fácil e mais proveitoso o nosso estudo, beleza? Então vamos lá. Tópico 1 do nosso edital, compreensão e interpretação de texto. O que eu quero falar para vocês primeiramente? O que acontece? O edital, né, compreensão e interpretação de texto, vai depender de vocês, como dito em outras aulas, de leitura. Vocês têm que ler, quanto mais vocês leem, né, e consigam ali entender o que de fato o texto nos traz, qual é a informação relevante que o texto traz, melhores vocês vão ficar e vão conseguir aqui dominar esse tema, compreensão e interpretação de texto. Então a dica para vocês, eu sei que são inúmeras matérias, a gente está em reta final, mas o que? Tenta fazer uma leitura, imprime provas anteriores aí e lê o texto, geralmente 30, 40 linhas, todo dia, pega um texto por dia, tem aí praticamente quase 2 meses até a prova, então vocês vão ler aí 60 textos, 50 textos. Então, lê, tenta entender e ver a real informação que o texto está te trazendo. Mas eu vou passar aqui algumas dicas, então, bora para cima. Compreensão de texto. O que é a compreensão de texto? O leitor, ele faz uma análise. Vou grifando aqui, ó, acompanhe comigo na tela as palavras-chave aqui, ó. O leitor, ele faz o quê? Uma análise objetiva do texto, buscando verificar e entender o que realmente está escrito no texto, assimilando as principais palavras e ideias presentes no conteúdo e coletando dados e informações concretas. De maneira geral, os enunciados das questões que pedem compreensão de texto utilizam as seguintes expressões. Então, quando for compreensão de texto, que é aquela análise objetiva que de fato está ali no texto, você consegue grifar, ela vai começar da seguinte forma. Olha lá, acompanha comigo na tela. O autor afirma que, o autor sugere que,
O principal, segundo o texto, o autor ou narrador do texto diz que o texto informa que, no texto, de acordo com o autor, na opinião do autor do texto, tendo em vista o texto, o autor sugere ainda, e um dos principais aqui, de acordo com o texto. Então, quando vocês verem no comando da questão as palavras, esses enunciados, de acordo com o texto, segundo o autor, você vai estar analisando o quê? A compreensão. O que é? Aquela análise objetiva. Você consegue ali grifar, a informação está no texto, você não precisa subentender ou fazer uma análise à frente. Isso seria interpretação de texto. Então, no ponto aqui da compreensão, é isso, beleza? Vamos avançar aqui. Olha lá, olha o texto, questãozinha pra gente, ó. O Sistema de Posicionamento Global, GPS, é uma das pequenas maravilhas tecnológicas que utilizam uma quantidade enorme de conhecimento acumulado, usando ideias de eletromagnetismo para tratar dos sinais emitidos, da física newtoniana para pôr os satélites em órbita, da teoria da relatividade espacial e geral para tratar a defasagem dos sentidos dos sinais emitidos e da geometria esférica do planeta. É possível nos localizar com precisão de poucos metros. Para a sorte de muitos, parece que não é necessário acreditar na ciência para que ela funcione. Olha lá, questãozinha. Para caracterizar o princípio do funcionamento, o autor cita a contribuição de duas áreas do conhecimento distintas, três áreas distintas do conhecimento, 4, 5 ou 6. Vamos lá. O autor cita e tal, aqui nós estamos tratando de quê? De uma compreensão de texto. E se é uma compreensão, eu consigo o quê? É uma análise objetiva, é uma análise que eu consigo grifar as informações no texto, eu não preciso subentender. Então vamos lá. São quantas áreas do conhecimento? Vamos fazer mais uma leitura rápida. O Sistema de Posicionamento Global, o GPS, é uma das pequenas maravilhas tecnológicas que utilizam uma quantidade enorme de conhecimento acumulado. Usando ideias de eletromagnetismo, então uma área do conhecimento, para tratar dos sinais emitidos, isso aqui é um aposto explicando o que seria o eletromagnetismo. Da física newtoniana, para pôr os satélites em órbita, da teoria da relatividade espacial e geral, para tratar a defasagem dos sinais emitidos, e da geometria esférica do planeta. Então, nós temos aqui quantas áreas do conhecimento? 1, 2, 3, 4. Então, nosso gabarito é o quê? Letra C. 4 áreas distintas do conhecimento. Então, percebam, na compreensão do texto, que você tem, vou voltar aqui para vocês verem, que vocês têm esses pressupostos aqui, decorem eles. Você está diante de uma compreensão do texto, é uma análise objetiva, analisando o que realmente está o quê? Escrito no texto, você não precisa subentender. Então, se o autor cita, você vai procurar aqui dentro do texto, você vai conseguir grifar. Beleza? Já na interpretação de texto, o leitor, que é você que está fazendo a prova, ele deve ir o quê? Além. Ou seja, interpretar é mais do que entender o que está escrito, que é a compreensão do texto. É conseguir também, a partir do conhecimento de mundo, perceber as intenções do enunciador. As intenções que o enunciador teve quando elaborou o texto. De forma geral, os enunciados das questões que pedem a interpretação de texto utilizam as seguintes expressões. Conclui-se do texto. O texto permite o quê? Deduzir. Diante do que foi exposto, podemos concluir. É possível subentender a partir do texto.
né? Qual é a intenção do autor quando afirma tal coisa? O texto possibilita o entendimento, né? Aqui, ó, uma das que mais caem. Além de conclui-se do texto, isso aqui, ó, infere-se do texto, né? Infere-se que o texto encaminha o leitor para tal dedução. Então, essas são as palavras-chave. Essas são as palavras-chave para a interpretação de texto. Na interpretação de texto, nós vamos ter isso aqui, ó, implícitos textuais, ou seja, subentendidos textuais. O que é você subentender alguma coisa? Eu digo uma coisa, mas por trás eu quero dizer outra. Beleza? Então eu não sou direto com você. Sabe quando uma pessoa fala alguma coisa para você e você fala assim, ela tá tirando uma onda comigo, tá fazendo tal coisa. Eu viro para um cara que às vezes tá mal arrumado, não sei o que, eu falo, tá bonito, hein? Mas o que é? Tá feio. Então o meu tom, eu tive que subentender um outro posicionamento. Beleza? Então vamos lá. Marcadorzinho aqui de pressuposição. Olha o exemplo aqui da interpretação de texto. Vasco é vice de novo, com o marcador de pressuposição de novo. Galera, quando eu falo para vocês Vasco é vice de novo, você pode subentender o quê? Que ele já foi uma vez e pelo menos mais uma vez ele já foi. Eu posso subentender que ele já foi diversas vezes? Ele já foi vice 50 vezes. Eu posso afirmar isso? Não. Nós vamos ver aqui, nesse caso você está extrapolando. Então, quando você vê um marcador de pressuposição, você tem que analisar. Então, ó, Vasco é vice de novo. Eu posso subentender que uma vez ele já foi e pelo menos mais uma. Eu posso afirmar que são 3? Não. Posso afirmar que são 4, 5? Não. Então, é uma e pelo menos mais uma. Beleza? Então, acompanhe comigo aqui, ó. Essa questãozinha. Olha a tirinha aí. Mãe, como é possível a senhora ser bonita, né? Um diálogo entre o filho e a mãe. Mãe, como é possível a senhora ser tão bonita, tão magrinha e ter cabelos com tanto brilho? A mãe responde, filho, basta ser uma boa pessoa, fazer... Deixa eu ir marcando para vocês aqui. Basta ser uma boa pessoa, fazer bem ao próximo, não mentir, né? E comer os legumes. Aí o filho responde, putz, não sabia que o papai havia sido uma pessoa tão ruim assim. Pela leitura do quadrinho, é possível, olha a palavrinha mágica que eu falei para vocês, ó, inferir. Nós estamos diante aqui então de o quê? De uma interpretação de texto. Eu posso inferir, eu posso concluir, eu vou ter que subentender algo. Então, letra A. O menino não gosta do pai? Não. O menino não acredita na explicação da mãe? Também não faz o mínimo sentido. A mãe percebe a ironia na fala do filho? Você não pode afirmar isso porque aqui não tem nenhuma resposta dela. Letra D. O pai do menino é feio. Opa, pode ser essa. Vamos ver a última. O pai do menino havia sido uma pessoa bonita. Não, aqui você está contradizendo o que o garoto diz. Então, nós temos aqui resposta letra D. Então, olha lá. Ela diz que para ser bonita, filho, basta ser uma boa pessoa, fazer bem ao próximo e não mentir e comer os legumes. E aí ele responde, não sabia que o papai havia sido uma pessoa tão ruim. Se ele é ruim, né, ele não é uma pessoa, uma boa pessoa, logo ele não é uma pessoa bonita. Beleza? Então, infere-se, subentende-se que o pai do menino é feio. Beleza? Vamos para a próxima questãozinha aqui, ó. Olha o trecho. O camarote da Brahma é cheio de famosos e só tem gente bonita. Mas, cuidado com essas palavras, que indicam oposição. O mas é uma conjunção adversativa de oposição.
Mas, se criar uma boa frase, a gente deixa você entrar. Olha a questão. Pode não ter havido intenção do autor. Olha, intenção do autor, né? O subentendido do autor na mensagem publicitária, mas o texto, tal qual está escrito, permite um subentendido desagradável ao leitor. Explicita esse subentendido a alternativa o quê? Letra A. O anúncio sugere que o autor não é capaz de criar uma boa frase? Não. O leitor é tido como feio e comum? Letra C. O anúncio sugere que o leitor é analfabeto? Letra D. O leitor é alvo de preconceito racial? Vamos voltar aqui na frase. O camarote da Brahma é cheio de quê? Famosos e só tem o quê? Gente bonita. Né? Mas se criar uma boa frase, a gente deixa você entrar. O que quer dizer? Que você, o leitor aqui, quem está lendo, não é famoso e nem bonito. Por quê? Porque para você entrar, você precisa criar uma frase. E se você já fosse famoso e bonito, você já estaria dentro do camarote. Então, ó, de novo, o camarote da Brahma é cheio de famosos e só tem gente bonita. Mas, conjunção adversativa, né, que reforça ali a oposição. Mas, se você criar uma boa frase, a gente deixa você entrar. A gente deixa quem entrar? Você entrar, que não é famoso e é tido como comum, como feio. Beleza? Então, qual que é a nossa resposta? Letra B. O leitor é tido como feio e comum, ou seja, você não é famoso e também não é bonito. Vamos seguir. Importantíssimo isso aqui na prova de vocês, pessoal. Olha só, eu comentei, lembra do nosso exemplo, Vasco é vice de novo. Eu não posso dizer que ele foi só uma vez, eu não posso dizer que ele foi 50 vezes. Eu tenho que fazer uma inferência, um subentendido justo desses marcadores de pressuposição, desse subentendido. Beleza? Senão vai acontecer o que comigo? Eu vou extrapolar, ou eu vou restringir, ou vou entrar em contradição. Vamos supor, naquela frase que eu falei para vocês, Vasco é vice de novo. Eu posso falar que ele nunca foi vice? Subentender isso? Não. Já foi falado que ele foi vice e de novo. Beleza? Eu posso afirmar que foram 50 vezes? Não. Eu não tenho argumento, eu não tenho materialidade ali para afirmar isso. Eu não tenho subsídio ali no texto para afirmar que foram 50. Então eu tenho que fazer uma interpretação justa. Eu posso dizer que só foi uma vez? Não, eu estou restringindo também. Porque se ele foi vice de novo, ele foi uma e pelo menos mais uma. Entenderam? Então vamos lá, acompanha comigo na tela. Os principais erros aqui, explorados pelos autores de prova são extrapolação, quando uma afirmativa vai além do que o texto afirma. Restrição, quando a afirmativa restringe o que o texto afirma. E contradição, quando a afirmativa que ela contradiz o que foi dito pelo texto. Então, foi os exemplos que eu dei para vocês com a nossa frase lá, Vasco é vice de novo. Beleza? Então, vamos lá. Questãozinha. Mais uma vez, o Rio de Janeiro, olha lá, se curva à violência. Essa passagem permite ao leitor afirmar o seguinte. Mais uma vez, olha o marcador de pressuposição. Mais uma vez, o Rio de Janeiro se curva à violência. Olha a alternativa. O Rio de Janeiro já se curvou pelo menos uma vez? Letra B. O Rio de Janeiro já se curvou dezenas de vezes? Aqui está claro, ó. Dezenas de vezes. Eu não tenho subsídio para afirmar isso. Então, essa questão aqui já está errada. O Rio de Janeiro já se curvou pela última vez? Não tem um elemento para afirmar isso. Errada. O Rio de Janeiro nunca se curvou? Olha a contradição aí. O Rio de Janeiro nunca mais se curvará? Também não. Beleza?
Note aí que a gente tem exemplos de extrapolação e restrição, né? E até contradição só nessa questãozinha aqui. Então vamos para a letra A. O Rio de Janeiro já se curvou pelo menos uma vez? Sim, se mais uma vez ele se curva a violência, pelo menos uma vez ele já se curvou. Beleza? Então resposta nossa aí, letra A. Galera, nesse lance aqui ó, de interpretação de texto, nós temos que ficar muito ligados na coesão do texto, que são elementos que se referenciam. Então vai ter um termo lá na frente, que ele vai, às vezes na linha 10, que ele faz referência a um termo que está lá na linha 5, a uma passagem, e se você não fizer, né, na verdade, essa interligação, você não vai conseguir interpretar e subentender algumas coisas. Então vamos lá, nós temos duas formas de coesão que são muito exploradas pelos examinadores. Quais sejam? A coesão anafórica e a coesão catafórica. Que são elas? Olha só, pobreza e desemprego. Esses problemas são crônicos. Quais problemas? Aqui tá fácil, aqui é só para vocês entenderem. Tá logo aqui, ó. Esses problemas aqui, ó. Se é uma coesão que remete a um termo anterior, nós estamos diante de uma coesão anafórica, né? A nossa famosa anáfora. Beleza? Olha o próximo exemplo. Um dos problemas brasileiros é este: corrupção. Se está ligando a um termo posterior, nós estamos diante de uma coesão catafórica. Ó, o cachorro latiu aí, fica ligado, ó. Vai cair, vamos marcar aqui. Vou marcar aqui, ó. Depois vocês me falam aí se não caiu coesão anafórica e catafórica na prova de vocês. Então nós temos aqui uma coesão catafórica, né? A nossa catáfora. Além de fazer essas referenciações, né, remetendo a um termo lá atrás, um termo lá na frente, para vocês conseguirem entender o que foi explanado e que o autor quis dizer no texto, a banca também pode, como se trata da banca IBFC, que é uma banca que não tem a pegada muito CESP, e ela pode cobrar coisas mais simples, que é tipo esse caso. O termo esses na linha 5, ele se refere ao termo tal, que está na linha 2. Essa referenciação dá-se o nome de catáfora. Né? Tá errado, é uma coesão anafórica. Gostaria de te dar vários exemplos, né, como vai ser múltipla escolha. Assinale a alternativa que o elemento destacado dispõe sobre uma anáfora. Aí você vai ter que analisar cada uma e ver qual que é o termo que se refere a um termo antecedente. Beleza? Bora seguir aqui. Galera, vamos fechar essa nossa aula, beleza? Tópico 1, então, compreensão e interpretação de texto é isso. Fiquem ligados ali nas palavras-chave que eu passei para vocês, tanto de compreensão quanto interpretação de texto. E outra, na interpretação, mais um detalhe, né? Ficar ligado ali para vocês não cometerem os erros de extrapolação, contradição e restrição, beleza? O que a gente tem para passar é isso, não dá para a gente pegar aqui textos gigantescos e ficar resolvendo questão de interpretação e compreensão de texto. Passei para vocês assim o bizu, o que cai. Então, o que vocês vão fazer agora? Pegar questões de provas anteriores e resolver mais questões de compreensão e interpretação de texto, entender, ficar ligado naqueles pontos que eu passei para vocês e praticar para vocês ficarem melhores e garantir a aprovação de vocês na nossa Polícia Penal do Estado de Goiás. Beleza? Forte abraço e fiquem com Deus. Vamos avançar.